pessoal! Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre geração de leads, um assunto tão falado, um assunto que eu vim comentando essa semana com todos vocês e agora chegou o momento dessa aula. Esse é um vídeo que vai te ensinar do zero tudo que você precisa aprender sobre tráfego e lead está dentro do tema central de tráfego. Como que você gera um tráfego qualificado, sendo ele um lead ou não. Seja bem-vindo ao meu canal, que vai ajudar você a entender um pouco mais sobre tráfego e como isso é essencial na divulgação do seu negócio hoje em dia. Eu sou Priscila, especialista no assunto, e vou estar aqui com você hoje nessa aula. Bom, pessoal, então chega de enrolação e vamos lá. Vocês já estão vendo aqui um documento que eu deixei aberto, onde a gente vai ter alguns tópicos nessa aula e a gente vai discutindo em cima desses tópicos, para que a aula fique um pouco mais dinâmica, para que vocês consigam entender e o tema fique mais fácil dentro da cabeça de vocês. Então, hoje a gente começa com, obviamente, a primeira pergunta que a gente se faz se a gente ainda não sabe o que é uma campanha de geração de leads. Então, o que é uma campanha de geração de leads? Então, uma campanha de geração de leads é basicamente você subir uma campanha dentro de alguma plataforma, dentro do Facebook, dentro do Google, que são as mais conhecidas, ou alguma outra que você quiser, e você rodar uma campanha oferecendo alguma coisa para o usuário. Em troca desse conteúdo que você oferece para o usuário, ele te dá de retorno algum dado dele. E esse dado, os mais comuns quando você roda uma campanha de geração de lead, é o nome, o e-mail e o telefone desse usuário, dessa pessoa. Então, quando você consegue esse contato dessa pessoa, futuramente você pode continuar conversando com ela, manter um relacionamento. Então, uma campanha de geração de leads é basicamente conseguir pegar alguma forma de contato do seu usuário, seja ela o telefone, o nome. Uma coisa aqui que é importante, ó. Deixa eu até... O nome é opcional. Quando você vai criar uma campanha de geração de leads. Por quê? Porque se você tiver o nome, é legal, porque você vai saber qual é o nome daquela pessoa. Então, futuramente, quando você quiser passar alguma informação para ela, etc., você pode se referir a ela pelo nome dela. Por exemplo, eu, Priscila, deixei o meu e-mail. Coloquei um exemplo aqui só para vocês entenderem. E deixei o meu nome e o meu e-mail. Futuramente, a pessoa pode me mandar algum e-mail, por exemplo, falando: Olá, Priscila, tudo bem? E etc. E aí aqui ela põe o conteúdo do e-mail dela. Só que se ela não tiver o meu nome, ela pode apenas fazer isso, ó, me mandar: Olá, tudo bem? Então ela consegue me mandar esse e-mail, tendo essa variável aqui. Agora, se na hora da captação de leads eu colocar só o campo do nome e a pessoa não tiver nenhum outro campo de contato, como o meu e-mail, por exemplo, ela não vai conseguir falar comigo futuramente, porque ela só vai ter o meu nome. Então não adianta muito ter só o meu nome, ela precisa ter o meu nome e precisa ter alguma forma de contato comigo. E as formas de contato são e-mail ou o telefone. Em muitos casos, as empresas, principalmente as empresas que eu trabalho, que eu faço captação de leads, elas colocam o e-mail e o telefone. Porque se algum vier com algum erro, alguma coisa, tem uma chance um pouco maior de você conseguir entrar em contato novamente com aquela pessoa. Então, isso é muito importante na hora que você for fazer uma campanha de captação de leads.
Se você for subir em alguma plataforma, no Facebook e no Google, isso já vem meio como default. Você tem a opção de pôr ou não o nome, mas é obrigatório que você tenha uma variável que seja o e-mail ou o telefone para você conseguir entrar em contato novamente com essa pessoa. Então aqui foi só um pouquinho para vocês entenderem. Então, basicamente, uma campanha de captação de leads é você conseguir pegar alguma forma de contato do usuário, seja ela o nome, o e-mail ou o telefone. Entenderam até aqui? Lembrando só, pessoal, que antes de você. O foco, assim, da campanha de geração de leads é que você tenha um conteúdo foda. Significaria um conteúdo foda. Você tem que ter uma informação de muito valor. Você não pode ser mais um. Obviamente, se você for mais um, você pode rodar uma campanha de captação de leads e conseguir ter algum resultado. Porém, esse resultado, muito provavelmente, não vai ser um resultado tão bom igual o resultado que você poderia ter se você tivesse um conteúdo diferenciado. Para as pessoas terem vontade de passar o nome dela para vocês, de passar o e-mail dela para vocês, de passar o telefone, principalmente telefone. Telefone é uma coisa que as pessoas têm muita resistência de passar, porque elas não querem que as empresas e que ninguém fique enchendo o saco delas ali o tempo inteiro por mensagens, por SMS, por WhatsApp e assim por diante. Então, o telefone é uma coisa que muitas pessoas têm resistência em passar. Então, para que você consiga vencer essas barreiras que os usuários têm de passar pela internet alguma forma de contato, é muito importante que você tenha uma informação de muito valor para agregar na vida dessa pessoa. Então, uma das primeiras lições aqui que você tem que ter antes de você pensar em fazer uma campanha de captação de lead é que você tenha um conteúdo muito bom, um conteúdo que agregue muito valor para quem estiver recebendo. Então, é basicamente isso. Tendo um conteúdo muito bom, você já pode começar a fazer uma campanha de captação de leads. Depois que você tiver esse conteúdo, basicamente, para que vocês já entenderam aqui. Deixa eu só. Então, agora que vocês já entenderam o que é uma captação de lead, o segundo passo para que você consiga ter uma campanha legal, uma entrega boa, é que você tenha um conteúdo muito bom, um conteúdo que agregue muito valor na vida das pessoas e que seja um conteúdo diferenciado. Que ele não seja mais o mesmo. Porque, por exemplo, se você. Deixa eu ver uma coisa que existe muito. Sei lá, método de emagrecimento. Se você tiver uma empresa disso e você falar com as pessoas da mesma forma que todo mundo fala, é muito difícil que alguém compre a sua ideia, que acredite naquilo que você está falando e assim por diante. Então, esses são os dois pontos. Você agora já conseguiu entender o que é uma captação de lead e depois disso você precisa ter um conteúdo de muito valor. Dito isso, vamos então para um dos segundos pontos de uma campanha de geração de lead, que seria este. Acho que muitas pessoas se perguntam por que elas têm que fazer uma campanha de leads, por que isso é importante, quais são os benefícios que você pode ter e etc. Então, vou explicar aqui para vocês. Por que você tem que fazer uma campanha de lead? Na verdade, você não tem que fazer. Pode fazer uma campanha de leads. E eu indico muito que pessoas que tenham empresas, que tenham seus próprios negócios,
que façam realmente uma campanha de captação de lead antes de sair vendendo o seu produto. Porque o que acontece? Quando você faz uma campanha de captação de lead, um grande diferencial de quem faz, que já entra aqui um pouco nos benefícios, campanha de captação de lead, é que você cria relacionamento. Você cria relacionamento com a sua base. Então, isso é muito importante, você criar relacionamento. Porque você não vira para a pessoa e você fica falando sempre do seu produto. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um celular. Eu tenho um celular e eu preciso fazer uma propaganda desse celular, falar que esse celular é muito bom e etc. Se eu só viro para você e mostro, olha pessoal, como esse celular é bom, ele é branquinho, ele tem uma tela grande, ele é todo touch para você mexer, vem de brinde essa capinha rosa e etc. Isso dá certo? Dá certo, obviamente dá certo, porque muitas empresas hoje em dia vivem dessa forma. Eles apenas divulgam que tem um produto e vendem esse produto. Então, obviamente, essa forma de venda de produto dá muito certo. Porém, se você consegue criar um relacionamento com a sua base, as chances de você ter um volume muito maior nessas vendas é muito maior, porque não vai ser o primeiro contato que a pessoa tem com você. A pessoa já vai ter tido outros contatos com você, ela já vai saber quem você é, ela já vai ver que você posta muitos conteúdos. Por exemplo, se eu tô no mesmo exemplo do celular que eu dei. Se eu tô vendendo um celular, se eu tô vendendo um iPhone 8, por exemplo. Se eu tô vendendo um iPhone 8, que formas de conteúdo que eu posso ter para vender isso? Ah, eu posso falar quais são os diferenciais. Quais são os diferenciais do telefone? Então, por exemplo, o que que eu faço com esse telefone que eu não faço com outro telefone de uma outra marca? Quais são os aplicativos que eu posso baixar tendo esse celular que eu não vou ter se eu comprar um de outra marca? É, enfim, quais são os diferenciais? Qual é o designer dele? Esse designer aqui é mais bonito. Futuramente, se você comprar esse celular, você pode vender ele por tanto. Sei lá, contar histórias de pessoas que conseguem usar o celular para trabalhar e só conseguem usar esse celular, porque se usassem um outro celular, enfim, sei lá, tô aqui viajando, tentando achar formas de explicar isso para vocês. Mas basicamente a ideia é essa. Quando você faz uma campanha de captação de lead, você cria relacionamento. Não vi. Então, quando você tem uma campanha de captação de leads, você cria relacionamento com a sua base. E criando relacionamento com a sua base, você tem um público mais engajado. E o que que significa público mais engajado? O público engajado é aquele público que você manda uma mensagem, ele te responde. Você tá ali no seu Instagram, por exemplo, você pergunta alguma coisa para as pessoas, você faz uma enquete, você abre uma caixa de pergunta e as pessoas elas te respondem. Elas estão ali, sabe? Elas falam com você, elas conversam. Então não é mais uma via de mão dupla, não é uma via aonde você tá ali, compra o meu produto, compra o meu produto, compra o meu produto, e aqui do outro lado, aonde é o público que está recebendo essa sua oferta, eles não te respondem, eles têm uma barreira. Então, é basicamente essa a diferença. Quando você começa a se engajar com o seu público, a falar com eles ali o tempo inteiro, a ter uma troca de relacionamento, é muito mais fácil que quando você fale ali, compre o meu produto, depois de já ter criado um relacionamento com eles comecem a te responder, tipo, ai, que produto legal, ai, vou comprar, ai, suas vendas têm a possibilidade de aumentar exponencialmente se vocês fazem essa campanha por via dessa forma. Porque a grande diferença é que usando uma campanha de captação de leads, você vende indiretamente. Na verdade, o seu foco principal aqui, quando você faz essa trilha de campanha, não é necessariamente vender, é conseguir criar
criar uma comunidade de pessoas que curtem o seu produto. E aí aqui é sempre produto ou serviço. Então, quando você consegue criar essa comunidade, essa quantidade de pessoas ali que estão em determinado lugar, só para ouvir falar sobre o seu produto, só para ver como você leva o seu dia a dia, só para ouvir um pouquinho se você tem um restaurante, por exemplo, de como funciona a gastronomia dentro do seu restaurante, de como é ali dentro da cozinha na hora que vocês estão preparando os pratos, até a hora que aquele prato realmente chega até a mesa da pessoa que tá lá que foi lá até o seu restaurante. Então, é um pouco disso. A grande diferença dessa campanha é isso, porque você realizando ela, é uma campanha que você faz antes de uma campanha de venda, é uma campanha realmente de criar relacionamento com as pessoas. Então você usa ela normalmente para dar algo para esse usuário, você pode fazer a pessoa baixar um e-book, você pode dar uma aula grátis para ela de alguma coisa, você pode fazer ela se inscrever para ela conseguir, sei lá, receber uma receita que você vai fazer em algum dia, independente de qual for o seu produto. Você sempre vai ter algum conteúdo que seja um conteúdo de valor para você dar para esse usuário, para essa pessoa. Então é só você realmente sentar um pouquinho, conseguir entender quem é o seu público, quem são as pessoas ali que você quer se relacionar e pensar qual é o conteúdo que eu posso levar para essas pessoas de graça e que agregue muito valor na vida delas. Então, quando você conseguir pensar isso, conseguir desenhar isso na sua cabeça, aí fica mais fácil de você começar a fazer uma campanha de geração de lead e, posteriormente, se for do seu interesse, se for o seu intuito com essa campanha, você pode vir a falar com essas pessoas novamente, sobre sei lá, voltando ao exemplo do restaurante, se você tiver um restaurante, você pode começar a falar ali com aquelas pessoas sobre a gastronomia, sobre como você prepara os seus pratos, etc. E futuramente você pode convidar esses usuários para uma inauguração de um restaurante que você vai ter num determinado lugar. Você pode chamar essas pessoas, convidar elas para elas irem até o seu estabelecimento, fazer a divulgação ali. Então, existem várias formas de você chegar até o usuário, de você vender o seu produto ali finalmente, mas a forma que eu mais indico para vocês é através da captação de leads, porque é uma campanha que você consegue se conectar com as pessoas e não apenas vender um produto por vender. Quando você faz a venda direta, que eu chamo, você vende o seu produto. Então, basicamente, quando você faz a venda direta, você apenas vende um produto. Então, isso é super importante que fique bem gravado na cabeça de vocês, para que vocês entendam realmente a grande diferença de fazer um ou fazer outro. Quando você faz a venda direta, você apenas vende um produto. E quando você faz. Eu não sei se o caso de vocês sempre vai ser venda, ou se vocês. é, ou se vocês querem nutrir mesmo essas pessoas, criar uma comunidade, criar um relacionamento. Mas eu tô dando aqui o exemplo de se você quiser usar uma campanha de geração de leads para vender. Então, se você faz a venda direta, você apenas vende um produto, e se você faz a venda através de uma campanha de leads, você cria relacionamento. Você se conecta com as pessoas. Posteriormente, você vende um produto. E aqui é como eu expliquei. Você não precisa necessariamente vender um produto. Você pode chamar as pessoas para a inauguração de algum lugar, uma loja física que você está fazendo. Você pode chamar as pessoas para irem, sei lá, participar de um evento, degustar é, alguma comida que você esteja fazendo. Enfim, aqui tem uma variedade de opções que você pode fazer com essa campanha. E eu indico fortemente que vocês façam através
através da campanha de geração de leads, porque é uma campanha muito mais fácil. Quando as pessoas gostam de você, é muito mais fácil delas comprarem a sua ideia. Seja a sua ideia vender um produto para elas, agregar valor ali na vida delas, ou seja a sua ideia apenas gerar conteúdo mesmo de valor para criar uma comunidade, para ter ali pessoas que pensam igual você, que estejam ali com o mesmo objetivo e assim por diante. Então, essa campanha é uma campanha boa de qualquer forma, de todas as formas, qual for o seu objetivo, você consegue criar relacionamento com as pessoas e isso é a base de tudo. Gerando relacionamento, a gente consegue ali mais facilmente ter uma intimidade com seus usuários. Obviamente, a pessoa não vai ser super íntima de você, mas ela já vai ser mais íntima do que aquela outra empresa, do que aquela outra pessoa ali que só vende diretamente um produto para ela. Então, a grande diferença de você fazer uma venda direta e você fazer uma venda através de uma campanha de geração de leads é essa. Bom, então dito isso, agora a gente vai para um outro ponto da campanha de geração de leads. Então, beleza, Priscila, eu entendi o que é uma campanha de geração de leads, eu entendi por que que isso é importante, entendi que eu tenho que dar algum conteúdo para essa pessoa, entendi que eu posso fazer uma venda direta, mas você está me indicando aqui para eu fazer uma venda através de uma campanha de geração de leads, você está me indicando para eu criar uma comunidade através de uma campanha de geração de leads, você está me indicando para que quando eu pense em relacionamento, eu pense automaticamente numa campanha de geração de leads. Então, beleza, se vocês já entenderam isso até aqui, tá ótimo. Mas agora, para quem está interessado em criar uma campanha de geração de leads, o que eu preciso ter para criar essa campanha? Então, esse é um ponto muito importante e que vocês têm que prestar muita atenção aqui junto comigo. Então, o que que vocês precisam ter para criar uma campanha de geração de leads? Em primeiro lugar, obviamente, vocês precisam ter um bom conteúdo. Bom conteúdo, já bati bastante nessa tecla, então é a essência do negócio. Pensa você, se coloca no lugar dessa pessoa que vai baixar o seu material. Normalmente, sempre que eu faço campanha de geração de leads, eu me pergunto: é, se fosse eu baixaria esse material? Esse assunto é interessante para mim? Então, eu sempre penso muito no usuário na hora que eu estou criando uma campanha de geração de leads, né? Na hora que eu estou ali bolando o conteúdo, bolando o que que eu vou entregar para essa pessoa. Então, eu tenho que pensar isso. Essa campanha vai ser uma campanha atrativa? Esse conteúdo aqui está sendo um conteúdo bom? E, então, esses são os pontos essenciais. Você tem que pensar que aquele conteúdo tem que gerar alguma coisa na vida daquela pessoa. Se você fizer só uma chamada muito boa, colocar ali um título muito legal, rodar um anúncio muito bom em alguma campanha e fizer essa pessoa baixar o seu lead, é o primeiro passo. Você já vai ter ali o contato dela. Mas se ela baixar o seu lead e ela não se interessar pelo assunto que está ali dentro, ela vai se sentir enganada, ela vai se sentir frustrada. Então, o que você não pode deixar que aconteça é que você faça um conteúdo que seja um conteúdo ruim ou um conteúdo não muito bom, que não agregue valor, que não resolva as dúvidas dessa pessoa, e você tem uma chamada muito boa, e chamada, para quem não sabe quando eu falo, é a forma como você mostra o seu conteúdo para as pessoas. Então, é basicamente isso. É um título que você põe ali numa página que você venha ter, é um criativo que você usa ali para rodar a sua campanha no Facebook e do Instagram. Então, a chamada, ela é basicamente isso. Então, se você tiver uma chamada boa, mas se você tiver um conteúdo ruim, você não vai conseguir criar essa conexão, criar esse engajamento com seu público. Então, aqui dentro de conteúdo, não adianta você ter uma chamada boa versus um conteúdo ruim. Se você tiver isso aqui não vai funcionar. E o que que é não funcionar? Não funcionar é você não conseguir criar relacionamento. Você não criando relacionamento com a sua base, você praticamente desperdiçou a sua campanha de leads.
Porque o foco dessa campanha é a criação de relacionamento. Então, se você roda uma campanha, você gasta ali os seus 20, 30, 40, 50, 100, sei lá quanto você gasta numa campanha de geração de leads e, e, e faz essa chamada boa, você consegue muitos leads, o seu lead tá muito barato, mas você não consegue criar o relacionamento com a pessoa, você meio que frustrou a sua conexão, teve uma quebra ali. Porque a pessoa acreditou em você, ela viu o que você estava falando, ela gastou ali um pouco do tempo dela para colocar o nome dela, para deixar o e-mail dela, para colocar um telefone, seja lá quais campos você colocou ali na sua geração de lead, e você não agregou valor na vida dela, você não falou nada de demais para ela. Então, quando isso acontece, é muito ruim, porque você realmente quebra ali o relacionamento que você tem com a pessoa. Então, não adianta você ter só uma chamada boa. Chamada boa vai fazer com que você tenha ali o lead ou o contato da pessoa, mas você não vai conseguir criar o relacionamento. Então, para você criar o relacionamento, você tem que ter uma chamada boa e um conteúdo bom. Você tendo uma chamada boa e um conteúdo bom, você consegue criar o relacionamento. Então, esse é o ponto mais importante antes de você começar uma campanha de captação de leads. But, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é, para você rodar uma campanha de captação de leads, você tem que ter algumas coisas. Você pode fazer isso de duas formas. Primeiro, você tem que rodar ela via alguma plataforma. Distribuição. E alguma plataforma de distribuição de mídia. O que são essas plataformas que distribuem mídia? Essas plataformas é basicamente o Facebook, que todo mundo já conhece, e o Google, por exemplo. Existem outras, tá? Mas eu vou aqui nessa aula focar nessas duas, porque são duas plataformas muito boas que abrangem praticamente toda a internet aí. Elas estão presentes em diversos sites, o Facebook está presente dentro da rede social dele, dentro do Instagram, que milhões de usuários aí têm esses aplicativos baixados, entram pelo desktop. Então, são plataformas muito grandes. E o Google aí é dono da busca praticamente, do que você vai buscar, você busca no Google. E além da busca, você tem diversos outros produtos dentro do Google que estão presentes nos sites, quando você procura, o YouTube, que vem muito forte, o Gmail. Então, o Facebook e o Google, eles são donos aí de grande parte da internet, podemos dizer assim, porque eles têm produtos muito bons, produtos de muito valor e que muitas pessoas usam. Então, por isso que eles têm uma relevância tão grande aí perante a internet. E, por causa disso, eles são os maiores players de distribuição de mídia. Então, quando eu quero fazer uma campanha de geração de leads, é sempre importante que eu pense aonde faz mais sentido eu estar. Se é dentro do Facebook, se é dentro do Google, se eu quero fazer isso só organicamente. Mas é muito importante que, se eu for fazer isso de forma paga, que eu esteja dentro das plataformas como o Facebook e o Google. Então, você entra lá dentro do Facebook e do Google, se cadastra, faz o seu cadastro e começa a rodar a campanha. Se você nunca tiver visto como que você cria uma campanha de geração de leads, eu tenho uma aula que fala sobre isso, que é a minha aula de como criar uma campanha do zero no Facebook. Se não me engano, eu acho que é a aula 2, essa minha aula. Então, se você nunca tiver criado uma campanha, você pode dar uma olhadinha nessa minha aula 2, que eu já deixei lá no Facebook. Então, eu não tenho ela do Google, mas eu tenho ela do Facebook. E como você pode fazer nas duas plataformas, te serviria isso como base para você entender como funciona, onde você clica mais ou menos e etc. Então, tem do zero como criar uma campanha do Facebook. Eu não falo especificamente sobre a criação de geração de leads, mas eu passo por todos os módulos da campanha.
Basicamente, dentro do Facebook, do Google ou de qualquer outra plataforma, você tem que escolher um objetivo de campanha quando você vai criar a sua. Então, na hora de escolher esse objetivo, basta você selecionar lá se você quer uma campanha de geração de leads ou se você quer uma campanha de conversão. E aí, esse ponto, acho que é um ponto que eu posso explicar aqui um pouco para vocês. Apenas no Facebook você vai encontrar duas opções de gerar leads para sua campanha. Então, no Facebook tem duas formas. Uma das formas é a geração de leads. O que significa essa geração de leads? Essa geração de leads é um formulário com nome, e-mail e telefone, por exemplo, que o próprio Facebook distribui dentro do Facebook. Então, essa campanha de geração de leads, ela roda apenas dentro do Facebook. Ela não roda fora do Facebook, ela só roda ali dentro daquele local. É essa a grande diferença. A diferença é que quando você está rolando ali o seu feed do Facebook, aparece um anúncio para você. Quando você clica no anúncio, abre um formulário de geração de leads. Então, é basicamente essa a diferença, porque essa aqui, ela roda dentro do Facebook e os leads são captados dentro do Facebook. Então, dessa forma aqui, você não precisa ter uma página. Você não tem a necessidade, não precisa ter uma página. Se você faz a campanha através da geração de leads do Facebook. Porque muitos anunciantes estão começando, então eles não têm ainda uma página na internet. Então, se você não tem uma página na internet, mas você já quer captar leads, você já quer ficar ali mais próximo do seu usuário, mandando conteúdos para eles e etc., é uma opção para você fazer aqui essa campanha de geração de leads. Aí, a gente acho que é um outro ponto aqui para se falar, eu estava até pensando se eu já falava isso para vocês, mas para quem já roda a campanha aqui vai entender um pouco o que eu tô falando. Se você não roda, fique calmo que em algum momento aqui você vai entender, mas é só para contextualizar. Essa campanha de geração de leads, como quando você clica ali no seu anúncio dentro do Facebook, ele já preenche automaticamente alguns dos pontos ali. Então, ele já vai pegar o seu nome que está dentro do Facebook, ele já vai puxar automaticamente o seu e-mail, as informações que ele tiver ali dentro do Facebook que ele puder puxar, ele já vai puxar. Então essa campanha, por causa disso, porque eu não gero nenhum trabalho para o usuário, basicamente o formulário ele se preenche sozinho, a pessoa só tem que clicar num botão de enviar, essa campanha em algumas vezes ela tem uma qualidade um pouco menor. Ela funciona muito bem para ela funciona muito bem para algumas segmentações dentro do Facebook, mas no geral, quando eu quero fazer uma campanha de captação de leads, eu uso a conversão. Mas para você usar a conversão, é imprescindível que você tenha uma página. Você precisa ter uma página na internet e essa página tem que ter um formulário. Por que tem que ter um formulário? Por que você tem que ter uma página? Porque para fazer uma campanha de conversão no Facebook, você precisa ter uma página e você precisa instalar um negocinho que se chama Pixel do Facebook. Então, o Pixel do Facebook nada mais é do que um código que você coloca dentro da sua página ali. E você tendo esse código dentro da sua página, o Facebook começa a analisar os usuários que estão entrando ali dentro do seu site. E com essa análise, ele acha dentro da plataforma dele pessoas que são parecidas com as pessoas que entram no seu site, que curtem coisas relacionadas àquilo e assim por diante. E aí ele faz um match junto com as segmentações que ele tem. Então tem várias formas de segmentação dentro do Facebook, mas para fazer a campanha de conversão, você precisa ter uma página, precisa ter o pixel instalado nessa página, e você precisa instalar também a conversão.
E o que que seria uma conversão? Uma conversão, basicamente, seria quando a pessoa clicasse ali, você tem um formulário com nome, e-mail, e aí aqui embaixo você tem o botão, seria o botão baixar. Então, a pessoa vem e preenche. Priscila Sarmento, coloca o e-mail dela, Priscila. E ela vai para o telefone, 11, blá, 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 blá. Pronto. Aí ela vem e clica aqui nesse botão baixar. Quando ela clica nesse botão baixar, a gente pode ter instalado um pixel aqui. Então, toda vez que ela clicar no botão baixar, vai disparar uma tag e aí, quando disparar essa tag, ele vai mandar esse sinal que foi disparado para dentro do Facebook. Então, toda vez que alguém clicar nesse botão baixar, um sinal é mandado para o Facebook e ele sabe que que alguém na internet entrou na minha página através do Facebook e disparou, clicou no botão. Quando clica no botão, eles mandam uma conversão para o Facebook. Então, por isso que eu preciso ter um botão, um pixel instalado aqui no botão baixar, ou para uma outra forma de fazer isso, que é a forma que eu gosto mais, é você colocando uma conversão, por exemplo. Você tem uma página ali, www.priscila, por exemplo, .com.br barra, sei lá, tipo, vou por e-book, barra e-book. priscilasarmento.com.br barra e-book. Então, essa é a minha página, realmente, a minha página para vocês baixarem o meu e-book. Então, todo mundo que entra aqui nessa minha página vai ter ali o meu conteúdo e etc. Então, ele vai ver o meu conteúdo. E vendo o meu conteúdo, eu vou ter o formulário, que é um formulário, basicamente, não é exatamente igual esse, mas tem essas informações aqui. E por último, eu tenho esse botão baixar. Por último, eu tenho esse botão baixar aqui. Aí, todo mundo que vem, preenche o nome, preenche o e-mail, preenche o telefone e clica no botão baixar, a pessoa vai para uma página de obrigado, uma página de... No caso, é uma página de confirmação pendente, porque eu confirmo o e-mail dos meus usuários. Toda vez que um usuário coloca o e-mail dele, eu peço para ele ir até a caixa de e-mail dele, confirmar para eu saber se realmente é ele, se ele não colocou um e-mail errado e assim por diante. Para que na minha base só tenham leads que realmente queiram ver o meu conteúdo. Então, a minha página é www.com.br barra confirmação, por exemplo, confirmação pendente. Não lembro mais exatamente como é que tava. E aí, todo mundo... Aí eu falo assim pro Facebook. Facebook, toda vez que alguém entrar aqui nessa minha página principal, preencher o meu formulário e clicar no botão baixar e cair nessa página, você confirma um lead. Então, é essa informação que eu coloco dentro do Facebook. E, basicamente, isso aqui é instalar a conversão. Eu tenho que fazer essa instalação. Dentro do Facebook, eu tenho que entrar lá e eu tenho que falar para eles, para o Facebook. Toda vez que alguém entrar nessa página, é uma conversão que eu vou ter. Então, é uma regrinha que eu crio dentro do Facebook e eu instalo essa conversão. Instalando essa conversão, toda vez que alguém entrar no meu site via uma campanha do Facebook e chegar nessa página de confirmação pendente, esse usuário vai ter ali realmente deixado o lead para mim e o Facebook vai entender isso como uma conversão. Então, essa é a diferença de eu fazer uma campanha por geração de leads e eu fazer uma campanha por conversão. A campanha por conversão, ela é mais demorada de você conseguir estruturar ela, obviamente, porque você tem que instalar, você tem que ter uma página, você tem que ter o pixel do Facebook instalado. Depois de instalar o pixel do Facebook, você tem que instalar essa conversão, que é basicamente o que eu estava explicando aqui para vocês.
Depois de instalar essa conversão, aí tá tudo certo, você pode começar a rodar a sua campanha. Mas você tem que seguir aqui um passo a passo para conseguir fazer isso. Então, é uma campanha mais chatinha, mas por ser uma campanha que o usuário tem que fazer alguns passos, ele tem que. O usuário, primeiramente, ele tem que clicar no seu anúncio. Em segundo lugar, ele tem que entrar na sua página e se interessar pelo seu conteúdo. Em terceiro lugar, ele tem que preencher o formulário e clicar no botão. Então, aqui, para a campanha de conversão, ó, vocês podem perceber, deixa eu trazer aqui para cima para vocês verem as duas. Ó, então, na campanha de conversão, a gente tem aqui 3 passos que o usuário precisa fazer até chegar o momento dele enviar o lead para você. Já na campanha de geração de leads, o cara, basicamente, ó, ele não precisa entrar na sua página. Eu vou deixar essas duas aqui, porque em alguns casos ele precisa fazer. O cara aqui, na geração de leads, ele precisa clicar no seu anúncio. Clicando no seu anúncio, o formulário vai abrir. O formulário abre. E depois, automaticamente, o Facebook, ele já preenche aqui as informações de nome, e-mail, telefone, como eu estava explicando para vocês. Mas, quando ele não preenche alguma informação, o usuário tem que preencher. Por isso que eu deixei aqui preencher o formulário. E clicar no botão. Então, na fase de geração de leads, eu tenho 2 ações. E na fase de conversão, aí eu já tenho 3 ações. E no meu caso ainda, eu vou ter uma 4ª ação, que é a ação que o usuário ele tem que entrar no e-mail e fazer a confirmação. Confirmação via e-mail. Para eu saber se aquele usuário é ele mesmo. Então, aqui na Fazenda Campanha de Conversão, eu tenho 4 passos para o usuário preencher até ele me deixar o lead. E na de geração, eu tenho apenas 2 passos. Então, obviamente, essa campanha de conversão é uma campanha que tem uma qualidade ali um pouco maior. Por quê? Basicamente, porque o usuário ele tem que se dedicar mais. Ele tem que ter mais tempo para receber aquele meu conteúdo. Porque ele não tem que só clicar num botão e ele já baixa o meu PDF, por exemplo. Ele tem que clicar no meu anúncio, ele tem que abrir o formulário, ele tem que preencher, ele tem que se interessar pelo meu conteúdo e ele tem que fazer essa confirmação dupla aí no e-mail dele. Então, é esse ponto. O Google, o Facebook, ele trabalha com essas 2 formas, então, de campanha de geração de leads. A própria geração de leads e a conversão. Agora, o Google, ele só trabalha com essa fase de conversão. Então, no Google, você... Aqui é Google e Facebook. E na geração de leads, é só Facebook. Tá? Dei uma explicadinha aqui por cima para vocês. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham aprendido, tenham pegado o espírito de como funciona uma campanha de geração de leads, por que ela é importante. E nas próximas aulas eu vou começar a mostrar mais na prática como é que a gente faz, o que dá mais certo numa campanha de geração de leads, o que não dá e assim por diante. Então fique de olho, se inscreva no meu canal, me siga também nas redes sociais, que lá eu posto conteúdo o tempo inteiro, eu tô falando com vocês nos stories. Então, esteja lá que tem bastante conteúdo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na semana que vem na próxima aula. Tchau, tchau!